A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, segunda Crônicas 23, 24 e 25. Mas antes da gente começar a ler, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, se inscrever no canal também para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar meditando a Tua Palavra. Senhor, te pedimos, tenha misericórdia de nós, Senhor, enche-nos, Senhor, com Teu azeite, Senhor, transborde, Senhor, sobre nós, Senhor, toda a Sua sabedoria, para que a gente todos os dias venha andar sobre as Tuas palavras, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, segunda Crônicas 24, a partir do versículo 17, o texto diz assim: Depois da morte de Joiada, os chefes de Judá foram e se prostraram diante do rei, e o rei os ouviu. Então abandonaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram os postes da deusa Será e aos ídolos, e por essa sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Mas o Senhor lhes enviou profetas para o reconduzir a si. Entre estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não quiseram ouvir. Então o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele ficou em pé diante do povo e lhe disse: Assim diz Deus, porque vocês estão transgredindo os mandamentos do Senhor. Vocês não vão prosperar. Por terem abandonado o Senhor, também Ele os abandonará. Aqui a gente precisa contextualizar que Joiada era o sacerdote que instruiu Joás, desde pequenininho, até até a morte de Joiada, Então, desde os 7 anos, quando ele assumiu como rei, até o dia que Joiada morreu, ele andou nos caminhos do Senhor. Joiada morreu, ele fez o que ele achou que ele deveria fazer, Segundo os conselhos dos líderes. Então, aqui nesse texto, a gente vê que, apesar, o texto diz que ele parou para ouvir os líderes de Israel, Então, os chefes de Judá, os líderes de Judá. Só que no versículo 20 diz o quê? Então o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias. Ou seja, Zacarias, mesmo vendo que todo mundo pulou fora do barco, ele continuava andando nos passos do seu pai Joiada, sendo servo de Deus. E aqui quando ele vai dizer que o Espírito de Deus se apoderou dele, esse se apoderou no original significa novas vestes, como é que eu posso dizer? Tomou ele, o Espírito tomou ele ali, e hoje a gente vê isso às vezes nas igrejas, quando uma pessoa sobe no altar e fala assim para a igreja ou contra a igreja, que a gente vê que a igreja ela não consegue abrir a boca para falar nada, a igreja silencia na hora, É desse tipo de situação que a gente vê aqui. É exatamente o que aconteceu com Zacarias, porque ali tinha uma grande multidão, mas a gente percebe ao ler o texto que quando o Espírito de Deus toma ele, todo mundo para ouvir ele, e Deus vem com a sua sentença, Deus vem e fala para eles que ele agora os abandonará porque eles abandonaram Deus antes, Então, a gente aqui tem uma grande lição que é para a gente ser revestido, para a gente receber essas novas vestes do Espírito de Deus, a gente precisa andar nos caminhos de Deus, como Zacarias, como Joiada, como os profetas, a gente precisa andar nos caminhos de Deus para ser revestido, para ser cheio do Espírito de Deus, Quer completar alguma coisa aqui? Saber que tudo isso tem um preço, Tudo isso tem um preço. Porque o texto continua dizendo que eles conspiraram contra ele, e ele foi morto. Sim. Apedrejado por conta disso. Mas ele disse, que o Senhor veja o que estão fazendo e vingue a minha morte. E assim Deus faz, porque mexer com quem está na direção do Senhor, a mesma coisa de mexer com Deus, Sim. Do mesmo jeito que Deus guerreia por nós, ele também, ele é justiça por nós, Sim. Pelos seus profetas. Então ele estava ali no caminho do Senhor, fazendo o que o Senhor mandou, e é a consequência, muitas das vezes da gente fazer o certo. Sim, eles tropeçaram no que Davi temia, Davi, quando ele teve a oportunidade de matar Saul, ele sabia que ele falava: eu não posso pôr a mão no ungido do Senhor.
independente da minha posição, porque ele já era rei, ele já tinha sido ungido, ele sabia que ele já ia ser rei, que o próximo na sucessão era ele só precisava tirar o tropeço da frente dele, que era Saul. Mas ele falou o quê? Se Saul for para morrer, Deus vai dar um jeito nele. Eu não vou pôr a mão naquele que um dia Deus ungiu. Né? Se eles ainda tivessem esse temor aqui, mas se eles tiverem, acho que não ia servir, porque se eles tivessem esse temor, automaticamente eles não teriam se desviado para os postes de Aserá. Né? Eles iam ter o temor total, porque não é possível, a pessoa que tem esse temor tem o temor total. Por isso que Davi era segundo o coração de Deus. Né? Ele tinha um temor muito grande de Deus, né? Para não infringir as leis, não infringir aquilo que os mandamentos do Senhor, né? Para não sair da presença de Deus em momento nenhum. É verdade. Né? É isso, vamos orar? Senhor meu Pai, te agradecemos mais uma vez poder estar meditando na Tua Palavra, Senhor. Te pedimos, Senhor, mais uma vez, Senhor, nos abasteça da Tua graça, da Tua infinita misericórdia, Senhor. Nos dê, Senhor, sabedoria para que a gente jamais venha se afastar dos Teus caminhos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Tchau.